Estamos começando mais um programa RSU Entrevistas aqui na TV RSU. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Convidando você, já início para começar o programa, para que você possa compartilhar essa entrevista de hoje, porque é uma entrevista muito interessante. Aliás, todas as nossas entrevistas você não deve perder durante a semana, tanto pela manhã quanto à noite. Sempre uma boa entrevista que certamente é do seu interesse. Tá certo? Então tá certo. Muito obrigado a você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso aplicativo e também pelo nosso canal tvsu.com.br lá no nosso site. E também, claro, pela nossa rádio MF Sul. Isso! Então a todos vocês, muito obrigado pela companhia, a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos para mais uma conversa. A nossa conversa hoje é com o João Sabino, que é corretor. Hoje a nossa conversa é nessa direção. Bom dia, João. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que estão assistindo. E vamos ver se a gente pode contribuir de alguma forma, mesmo sendo uma atividade institucional, né? Tá ligado, cara? Desculpa. Pode continuar. Mesmo sendo uma atividade, um trabalho, uma entrevista institucional, mas que a gente possa contribuir de alguma forma, né, de algum jeito a partir desse enfoque, dessa temática que a gente vai estar se propondo hoje, nessa primeira conversa que a gente vai ter. Veja só, o João vai estar uma vez por mês aqui conversando com a gente. Então, esse assunto você coloca aí na sua agenda. Forte abraço para o Carlos, que está nos assistindo agora nesse momento. Então, você vai poder estar todo mês, uma vez por mês, já vamos aqui depois fazer a agenda, onde você vai poder estar assistindo essa conversa com o João, que ele trata de um assunto muito importante, que é essa questão de corretor de imóveis, enfim, desse tipo de empreendimento. Tá certo? Então, tá certo. Olha, hoje é dia do Supermercado São Pedro. Isso, claro, agora sim, né? Pois é, Supermercado São Pedro, aberto desde as 8 horas, vai até as 9 da noite, sem fechar ao meio-dia, dá tempo de você fazer as suas compras. Então, Supermercado São Pedro, hoje, em todas as lojas, promoções hoje é da carne, isso mesmo. Hoje é a quinta da carne. Então vai ao Supermercado São Pedro, certamente você vai fazer boas compras. Quero lembrar você também que o nosso programa no oferecimento da Sermofu. Sermofu Social. Você já fez o seu cartão? Não fez o seu cartão social? Pois é, vai até a sede da Sermofu, vai lá e faça o seu cartão, o novo cartão já chegou, faça e você também vai poder utilizar dessa forma também o sistema de saúde agora proposto pela Sermofu. Claro, você vai poder ter consultas, você vai poder buscar os melhores profissionais que estão, então, no sistema de saúde da Sermofu. Vai até lá, faça o seu cadastro e também já aproveite e deixe lá a sua contribuição, dando a sua opinião em relação às melhorias. Está vindo a Assembleia e você faz parte integrante, você que é associado, e seria muito importante a sua contribuição nesse sentido. A Câmara de Vereadores, toda terça-feira, às 18 horas, tem sessão da Câmara. Agora, na presidência, o Robson Franciscone, o Robinho, esse ano, e são 9 vereadores, onde você vai poder ir até a Câmara de Vereadores ou assistir pelo Facebook e pelo YouTube, você vai poder assistir e, ao mesmo tempo, escrever embaixo, dar a sua opinião. Você pode também ir até a sessão da Câmara, toda terça-feira, como já falei, e lá você também dá a sua opinião. Claro que você precisa se inscrever na tribuna, mas antes de entrar, você pode conversar com os vereadores e fazer aí a sua crítica e fazer as suas colocações positivas também naquilo que for, que depende da sua visão, claro, de acordo com a sua visão, com o seu pensamento e com as suas ideias. Tá certo? Então tá certo. É assim que se faz política democrática, participando do legislativo da cidade e aí aonde você mora, e aqui em Morro da Fumaça, toda terça-feira às 19 horas. Como eu já falei, a nossa conversa é com o corretor de imóveis, o João Sabino. Então vamos desvendar um pouco desse mistério, né? Muita gente fala, eu não sei, não conheço muita coisa nesse setor, então hoje para mim vai ser uma aula em particular. Espero que você goste também, que você aproveite bastante, porque o João Sabino faz 18 anos que já está nessa área e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre sua vida. João, de onde é que vem o João Sabino e por que essa profissão, João? Pois então, eu sou natural de Criciúma, né?
minha vida inteira eu sempre trabalhei em relação ao comércio, sempre na área de vendas. Sou por formação, né, como uma segunda formação, sou professor formado, né, e professor de geografia. Dei aula um período e depois, como eu sempre estava, né, trabalhei já, tinha 18 anos na atividade de comércio, me interessei, achei interessante esse ramo, né, imobiliário. Até porque também o meu irmão, né, eu sou linkado à Imobiliária Cidade, que é uma empresa que tem já há mais de 25 anos no mercado. E daí fui exatamente por opção, né, tentar, né, mesmo quando eu estava trabalhando ainda no comércio, né, de Criciúma, eu já atuava, né, aos poucos já nesta área, né, e foi aí que eu comecei então, né, a minha vida também profissional, né, iniciando o comércio, depois dando sequência também numa área comercial, mas mais específica, que foi, né, a área, né, de corretagem. João, como iniciou-se essa atividade de corretor de imóveis? Pois então, a história, né, assim, eu não vou me ater muito à questão da história, né, mas só uma rápida colocação. A atividade comercial, geralmente, né, de corretagem, ela tem uma longa história, né, ela tem história aí bem acima de 100, 200 anos, mas praticamente ela começa, né, uma das vertentes históricas que tem referente a essa questão, é a questão da vinda, né, dos portugueses, né, para o Brasil, a partir aí de 1800, e junto com eles vinha também a questão de toda a aristocracia, junto com, né, já com o português que vinha aqui administrar o país no período. E eles vinham morar em algum local, né, e quando eles saíam desse período, desse local, eles designavam, né, algumas pessoas para fazer esse contraponto de encontrar um local para que eles pudessem, tanto saindo como também a nova morada. Então, aí começa exatamente o papel, né, do transacionador, né, o mediador, de encontrar o imóvel para né, esse novo morador, ou ver um novo morador para aquele onde eles estavam saindo. Tanto, né, os aristocratas, né, como também o próprio chefe da nação aí da colônia portuguesa, que saía daquele local, né? Inicia-se aqui no Brasil essa atividade quando? Qual foi o período? Olha, em 1962 começa a formar então ali o COFCE, né? E depois, consequentemente, forma em toda a região os conselhos regionais, que é o CRECI. Então, nesse período que se forma a questão da organização, quanto instituição, quanto atividade profissional. Em 1937, né, tem o primeiro sindicato que se tem registrado em São Paulo, que tem o CRECI, tem atividade profissional dos corretores, mas tinha o sindicato. É bem provável, deveria ter nesse período também, né, e bem em 1937, bem provável aí período aí de governo federal aí né, na proximidade de Getúlio e tal, com a formação do sindicato também se forma o sindicato, né, dos corretores, que bem provável tinha algum tipo de injustiça, ou algum tipo de problema, né, nesse período, ou algum tipo de assistência que o sindicato, né, passava a atender, né, a demanda desses profissionais. Então, em 1937, em São Paulo, surge o sindicato. A realidade da primeira lei de regulamentação da atividade para poder, no Brasil, se consolidar como a atividade profissional, como todas as profissões, ela tem uma regulamentação constitucional, foi em 12 de 5 de 1978, com a Lei 1530. Então, a partir desse período, é que exatamente se constitui a atividade profissional de corretor, né, que tem como um objetivo intermediar, né, algumas atividades, né, desde lá já né, da corte portuguesa, né, para poder exatamente facilitar algumas né, atividade, né, imobiliária já desde aquele período. E daí, com isso, aqui no Brasil, a gente começa, então, a organizar, a sistematizar, começou a organizar a partir de 12 de 78, né, 12 de maio de 78, né, com a Lei 1530, que a partir daí, sim, tem todo um processo até hoje, onde a gente tem toda a organização, né, da categoria.
Muito bem, só lembrando a você que amanhã, às 17 horas, tem um programa Filosofando, 17h15, o programa Filosofando com Flávio Pereira, o médico naturalista Flávio Pereira e também espiritualista. E às 19 horas, o programa Nossa Casa, Nossa Comunidade, com Flávio Alípio e Andréa Nunes. Sempre uma boa entrevista, um bom bate-papo. Nessa próxima sexta-feira, um programa exclusivo, com muitas atividades, entrevistas. Então, um programa completo para você ter mais conhecimentos. E no sábado, às 9h30 da manhã, aqui, está vindo Rafael e Mara, lançamento de um clipe, isso mesmo, musical, primeiro clipe musical. O Rafael e Mara foram lançados aqui na TV Sul e agora retornam aqui ao nosso canal no próximo sábado, a partir das 9h30 da manhã, numa entrevista musical sensacional, com muita conversa e muita música bacana que você não pode perder, tá certo? Ao vivo, você pode participar, isso mesmo. Muito bem, a nossa conversa hoje é com o corretor de imóveis, o João Sabino, aqui de Criciúma e região. Ele está aqui fazendo essa conversa conosco. João, déficit habitacional, Brasil, Santa Catarina, Criciúma, fala um pouquinho. Pois então, é evidente que quando a gente até a década de 30, né, nós não tínhamos tanto problemas habitacionais porque nós era maioria meio agrário. Então, até por uma questão, né, de número de pessoas, né, e familiares, moravam mais, as famílias eram grandes e moravam, a maioria delas, nas suas propriedades, que a maioria deles também tinha sua atividade, né, profissional no campo. E, consequentemente, isso era uma função que era delegada mais ao chefe da casa, né, o pai, a mãe, né, então eles praticamente moravam, né, nos seus locais. Após a questão, né, com o avanço da Revolução Industrial, isso começa a mudar, né, depois, né, de 1930, começa a ter a expansão urbana e, consequentemente, também as pessoas, alguns não ficam mais como tradicionalmente era, ficavam no campo. E começam a ir mais para a cidade, né? E a questão de ter que estar trabalhando no meio urbano também precisa da questão de moradia, né? E com isso a gente começou a ter vários problemas, né? Tanto sazonais como também permanentes, né? Da própria questão também do aumento da natalidade. Você começa a ter essa variável que é a questão de onde morar, né? Porque a fracionamento, né, das moradias, né, do campo, ele não é mais uma área maior, e sim começa a fracionar essa área de onde as pessoas, dos próprios familiares, que a partir do momento que crescem, eles às vezes não ficavam mais no campo. E daí vem para a cidade, e nós passamos a ter, então, até 2009, nós tínhamos aí um déficit habitacional mais de 12 milhões, né? Eram 12 milhões, ou 12%, né, de falta de moradia no Brasil. Hoje nós temos em torno de 5,8%. Agora, evidente que às vezes os dados que estão ali, né, tanto o nível de Brasil, como o nível de Estado, como o nível de Criciúma e região, eles às vezes são dados que estão, que pode ser um pouco mais, né, porque às vezes na pesquisa, né, é considerado quem mora emprestado, por exemplo. Não, quem mora, às vezes, com os pais ainda, ou mora com algum parente. Então, às vezes, a pesquisa às vezes, não pega tudo. Pega só exatamente as pessoas que não têm casa, que moram de aluguel, né? Às vezes, a pesquisa não pega todos esses dados. Então, estima-se que hoje, né, atualmente, em 2021, e os dados que a gente coletou, tem 5,8%, né, de déficit habitacional no Brasil. Em Santa Catarina, nós temos aí um déficit hoje de 7,3%, né? Tem um déficit de 7,3%. E em Criciúma, eu estava conversando com um dos integrantes, que é do Conselho Habitacional de Criciúma, estima-se que tem 2,8%, mas acha que pode chegar a 4,5% o déficit habitacional em Criciúma, né? E na região Porto Barão é um índice que tem mais alto, 7,3%, né? Então um índice também
considerável, né, a nível dessa questão de defasagem habitacional. E é esse fator que justamente falta de políticas públicas, né, que pudesse estar mais desenvolvendo e tentar diminuir esses números, né. É evidente que a gente teve, depois de 2010, um avanço a nível dessa diminuição, né. Tivemos um avanço depois de 2008, 2010, para cá teve um grande avanço nessa diminuição desse número. Mas ainda persiste, né? Persiste porque as políticas, né, habitacionais, né, e tanto nacional como estadual como municipal, elas às vezes não atendem, né, ainda quem de fato mais precisa. Nós temos hoje já um avanço, né, temos algum avanço de 2010 para cá, mas ele, né, dos tempos para cá, ele estagnou, ele deu uma parada em função de toda a retração, né, de orçamento, né, para esta área e que falta às vezes, né, para bastante, né, aonde quem mais precisa, né? Você tem uma demanda média, né, de quem tem uma renda mais ou menos, mas para quem de 0 a 3 salários mínimos, você tem muita falta de subsídio para onde garante que as pessoas, mais gente pudesse acessar a compra do seu imóvel, né? João, é importante que todas as pessoas procurem conhecer um pouco mais esse setor. É importante também que ela procure um corretor credenciado, né, que tenha credenciais para poder fazer os encaminhamentos necessários. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Pois então, Beto, assim, todos nós sempre precisamos de alguém, né, para nos auxiliar em algo, né? Qualquer atividade, qualquer organização, né, a gente não faz nada sozinho, a gente não consegue, né, acho que cada um tem suas habilidades, cada setor, cada atividade tem suas qualidades individuais, mas tem certas coisas que coletivamente você consegue o seu resultado individual com a ajuda de alguém, né? E eu acho que a questão do setor imobiliário, da questão do corretor, né, ele é interessante porque acho que dentro da estrutura, né, que você tem hoje, né, familiar, estrutura profissional, você não consegue fazer todas as atividades de uma forma que você consiga ter um resultado mais eficaz e que você consiga dar uma certa tranquilidade naquilo que você está procurando. Então, se você procura um imóvel hoje, né, seja a compra de um terreno, seja a compra de um apartamento ou da construção de uma casa ou uma casa usada, às vezes a sua estrutura de trabalho e a estrutura familiar que você, né, tem que ter também para poder dar atenção e tudo mais, você precisa às vezes ter alguém que possa auxiliar você a obter aquilo que você quer, que é comprar o seu imóvel. E daí tem várias implicâncias, né, que é importante a gente considerar para você conseguir isso, né? Antes era fácil que você podia comprar umas terras que era do vizinho, que era próximo. Hoje você tem umas várias frações, né, de imóveis, de terrenos, de apartamentos, várias ofertas, várias opções. E com isso, né, antes também você não tinha tanto a questão da legislação, era mais assim a confiança no fio de bigode, como dizia tradicionalmente. Hoje você não consegue fazer mais isso porque existem vários atores, né, várias problemáticas nesta área, que se você não estiver atento, você acaba às vezes fazendo um investimento e você às vezes acaba não tendo esse investimento. Então, por isso que o registro de imóveis, né, os registros do bem, ele passa a ser um fator determinante nesta atividade que você vai querer adquirir como patrimônio. E a questão do corretor credenciado, né? Isso é credenciado quem tem o Cresci, né? Quem tem, de fato, né? Que tem um curso para isso, que tem toda uma formação, tanto técnica como superior, ele facilita você na questão de documentação, na questão de encontrar a questão do imóvel desejado que você queira, na questão da própria condução do valor que você deseja e naquilo que encontra no mercado, né, ou mesmo até uma ajuda às vezes do corretor, de poder encontrar aquilo que está dentro do seu perfil, né? Porque o mercado ele oferece certos produtos, agora nem todos os produtos dá para aquilo que você quer.
Então, o corretor ele tem esse papel de fazer essa mediação, né? Esse papel. E por isso que a tranquilidade de você conseguir o seu imóvel, né? O que você queira, garantindo que você não precise sair do seu local de trabalho ou perder tempo na hora de folga para você encontrar aquilo que você quer, ele é tremendamente estratégico e garantido para que você, de fato, faça o negócio, né, seguro. E daí, por isso que em procurar um corretor da sua confiança, né, ou uma empresa imobiliária para fazer o tal serviço, ele é tremendamente estratégico e vital para poder exatamente a gente conseguir e ter uma certa tranquilidade naquilo que a gente quer investir, né? João, nós estamos vivendo um momento diferenciado. Como está a procura e a oferta de produtos imobiliários? Olha assim, ó, nós temos hoje, né, em função de toda essa demanda, né, de fracionamento, né, e de procura, né, de imóveis, né, a gente tem uma grande oferta por determinadas camadas, né. Nós temos assim uma determinada camada na sociedade, principalmente partindo de Criciúma e também região diferente, de um número de pessoas que tem uma condição de compra maior, né? Então, tipo assim, uma pessoa que tem uma certa classe social, que ela tem já uma estabilidade de ganho ou que tem uma certa renda média, essa você tem bastante produtos, né? Que são produtos aí a faixa de 300 a 1 milhão, né? E depois tem acima de 1 milhão até 3 a 5 milhões. Essa casta, esse nível, ele não tem problema para adquirir seu imóvel. E tem bastante oferta, né, para esse tipo de produto, para esse tipo de público. O problema é quem ganha de 0 a 6 salários mínimos, né? Esse aí é que a gente tem um pouco de problema, é o que tem mais demanda, né? Então, se você tem uma certa demanda do número de pessoas que, às vezes, por investimento ou por melhoria daquilo que tem, quer comprar uma casa ou quer comprar um apartamento maior ou melhor, numa localização mais estratégica, esse nós temos uma oferta legal, né, e onde tem um fluxo bom também hoje. Atualmente a gente tem um fluxo muito bom, né, de venda de produtos desse tipo. Mas, contrapartida, a gente tem exatamente esse pessoal de 0 até 6 salários mínimos, e tu tens uma demanda mais estratégica, mais assim, engessada, né? Então você tem mais apartamentos, né, hoje Casa Verde e Amarela, e fugindo da Casa Verde e Amarela que você não consegue ter um intermediário, né? Então quem ganha hoje até de 0, né, até 3 salários mínimos, você não tem nenhum projeto nesse sentido, são poucas opções, né? Só quem tem acima de 3 salários mínimos que tem uma opção maior da Casa Verde e Amarela, mas fora isso você não tem. Então, tipo assim, se uma pessoa quiser comprar hoje, né, um imóvel até 300 mil que ganhe, né, 4 salários mínimos, ele tem dificuldade de comprar. Por quê? Porque você precisa no mínimo 30% de entrada, né? Então daí a dificuldade de você encontrar um imóvel nesse sentido, né? Então essa é a questão que está colocada. Você tem uma parte da sociedade que tem um ganho, né, já consolidado bem, né, aí, tipo da classe média, que tem bastante mercado e tem opção, mas você tem a parte intermediária que tem dificuldade de comprar aquilo que de fato ele quer, né, e que o mercado não oferece muita opção, né? A opção é a Casa Verde e Amarela. E tem aquele, claro, do 0 até 2, que esse não tem, a faixa 1,5, né, que é do financiamento, que esse não tem hoje mais nenhum programa, né, habitacional nesse sentido, exceto algumas iniciativas, né, de prefeituras, né, que tem algum programa, mas não tem mais a nível nacional, não se tem mais o pessoal da faixa 1,5, só da faixa 2 para cima, né? Então essa é a realidade. Eu tenho oferta numa faixa maior, mas não tem já oferta na faixa intermediária. João, o setor ele está preocupado, ele está preocupado com a função social em relação à moradia? Olha, acho que toda atividade de as pessoas adquirir a questão do imóvel, né, ele é uma das funções sociais. Agora, a função social também, ele não se restringe só à pessoa ter um imóvel.
Eu acho que o imóvel ele tem que atender à demanda primária, que é de você ter onde morar, de você ter a condição e a opção, né, de comprar aquilo que você quer, seja um apartamento, seja um terreno, seja um sítio, ou seja, né, uma casa. Agora, ele tem que atender também uma questão do clima, do ambiente onde você está morando, né? Então, se você mora numa casa, né, num loteamento, esse loteamento ele tem que atender a demanda, né, além da moradia, de um bem-estar. Então, que possa ter uma área exatamente de convivência, que possa ter uma área, né, de área de utilidade pública, onde possa fazer lá o centro comunitário, que de fato, né, depois seja feito pelo poder público ou pela comunidade que exija essa necessidade do que está ali já área determinada, que possa ter de fato uma área que possa ser uma área verde e que possa as pessoas conviver, que a vegetação ela é importante, estratégica, como uma forma de convivência, que possa ter uma área, né, de lazer e que isso possa de fato ser incentivada tanto pelo poder público como também pela iniciativa privada de quem faz, né, aquele loteamento ou o condomínio. Então, essas atividades que eu acho que tem que ser entendida como uma função social. A função social ela não pode ser só a moradia em si, né? Você não pode ter só morar dentro de um apartamento, de uma casa, e você dizer, não, está feita a ação social e o governo entendeu, não. Eu acho que ela tem que ser ampla a partir da sua função maior, que é a questão do entretenimento. Eu lembro bem que quando foi feita a questão a faixa do e-mail, que tinham dentro do projeto, na época, né, do governo federal, se eu não me engano, que eu tinha lido umas resoluções, que além da moradia, era a função social da prefeitura, né, a obrigação social da prefeitura, fazer uma interação e uma adequação de quem poderia morar nessas regiões, nessas áreas, que sairia da área de risco, mas a prefeitura, o governo federal, junto com o estado e o município, iriam fazer a formatação desses imóveis e que o município teria que fazer a função social dele, a função de organização social, de chamar esses moradores para fazer uma análise do que era estratégico, morar ou não morar nesses locais, ou dar uma adequação de esses moradores que fossem morar nessas áreas, eles pudessem ter um mínimo de nivelamento possível de convivência coletiva. O que foi feito? Foi botado um monte de gente nos conjuntos habitacionais, onde a gente tem hoje em Criciúma, né, o San Diego na quarta linha, tem o Carmel lá também, que é na região da Santa Luzia. Acho que eu lembro desses dois, né, mais significativos. Botaram um monte de gente lá que não conseguiram conviver. Resumindo, virou um antro de problema lá com questão da marginalidade, com droga. Por quê? Porque lá atrás, quando foi feita a concepção do projeto, a prefeitura não fez sua função. A prefeitura não fizeram a sua função, que era de tentar dar uma anivelada ou uma adequada nas pessoas que deveriam estar morando lá. Resumindo, você tem hoje um problema social, que já foi dada uma adequada, mas ainda você tem problema nessas áreas. Então, eu acho que a função social, né, da moradia, ela não passa só pela questão da moradia em si. Ela tem uma questão externa que é importante você observar nessa questão, que a gente depois, nas próximas, né, programas, a gente pode estar detalhando mais, né, o que pode ser feito, o que se tem e o que pode se avançar nesse sentido, como sugestão, inclusive, né, nesta área, nesse sentido. João, a partir da tua visão, muito tempo de experiência nesse setor, em primeiro lugar, eu acho que essa questão tu já respondeu, que é qual o papel do poder público no setor, mas seguiria também o que poderia ser feito para melhorar a questão das moradias. Olha, eu acho que assim, o poder público, né, o poder público, né, eu acho que ele tem uma função fundamental nessa questão da obrigação e da responsabilidade na questão imobiliária, né?
Nós em Criciúma, não é todos os bairros, não é todas as cidades que tem, mas tem um conselho habitacional, onde discute a questão, né, das probabilidades e das questão das qualidades imobiliárias que vai ser aprovado o projeto. Então, qualquer empresa que queira fazer um projeto em Criciúma passa por esse conselho vai além das questões técnicas de engenharia, ele faz também avaliação dentro da análise também nacional de habitação, se enquadra, né? Isso é, o construtor não pode chegar lá na prefeitura, vamos supor, e querer construir um apartamento com valor de 50 metros quadrados e querer construir 30 metros quadrados, né? Ou que numa área onde você vai fazer um conjunto habitacional, você não ter os aparelhos públicos, né, como o playground, como área de entretenimento das crianças, como área de possa ter de esportiva, ou uma área, às vezes, né, sei lá, de ajardinamento, e querer suprimir isso, querer tirar isso. Então, o Conselho ele faz essa questão. Só porque eu acho que poderia avançar mais. O Conselho acho que poderia ser mais criterioso ainda, poderia avançar no sentido de exigir que essas unidades ela pudesse dar um mínimo mais de conforto, né, de estabilidade, de moradia em si interno, né? Além da questão pública, ela teria que avançar mais nessa questão de melhorar mais a qualidade de moradia em si. Então, acho que o Conselho e o Poder Público tem essa função. Eu acho que eles fazem parte, mas eu acho que com o avanço, né, do interesse privado dentro dessa discussão que o município não intervém, ele tem que ter a função exatamente de poder avançar um pouco mais no cumprimento, né, do bem-estar de moradia, né? E eu acho que essa questão é fundamental que possa se aprimorar. Quanto à questão da pergunta que colocas, né, que eu só quero retomar, eu acho que pode, né, o que pode ser feito para facilitar mais, né, a questão de mais acesso de pessoas, né, a esse tipo de programa. Eu acho que o programa, né, a questão no nível nacional, que a gente acho que tem que ter um avanço melhor, né? Eu acho que você tem que avançar mais na questão de que mais pessoas que não têm a condição de renda, ela possa acessar a compra do imóvel, né? Seja na faixa de zero, quem não tem renda ou que tem uma renda até um salário mínimo, que eu acho que tem que ser um salário mínimo e meio, que tem que ser atendida com parceria entre privado e entre a questão do governo, né, como fazia antes o e-mail, né. Agora, eu acho que tem que fazer essa questão dessa classificação, né, dessa organização, na realidade, não é classificação. Porque tem gente que, às vezes, é mais fácil o poder público investir, arrumar a casinha lá, do que você querer agrupar eles numa condição onde eles não têm muita condição de conviver ainda. Porque às vezes a vida deles sempre foi individual. Aí você bota isso tudo num conjunto habitacional, você não vai ter uma convivência coletiva. E você causa, sim, um problema social aonde você quer arrumar a questão da instabilidade dele, que ele estava morando na área de risco. Então, eu acho que tem que ter, sim, políticas públicas que possam está garantindo recurso de subsídio com parceria exatamente do poder público para que possa atender essa demanda, né, que às vezes você tem tanto em área de risco como não área de risco, mas que tem condições, que trabalham, são pessoas trabalhadoras, pessoas sérias, pessoas honestas, né, como a maioria são, mas que às vezes não tem oportunidade porque não tem condições de comprar por causa do seu rendimento que não garante, não procede a sequência de investimento para tal. Então, eu acho que para poder facilitar o acesso, era você exatamente garantir que a prefeituras, Estado, né, e o governo federal pudesse garantir mais subsídio para que as pessoas pudessem acessar. E quem não pudesse estar dentro enquadrado desse critério, a prefeitura e o Estado pudessem manter a construção desses imóveis para eles poderem ter a questão da garantia da moradia, que é um direito constitucional que todo mundo tem que ter. João, não dá para falar, por exemplo, do setor imobiliário se falar das questões ambientais, né? E como está aí a preocupação ambiental, ela está presente nos conflitos de moradia? Como é que tu estás vendo essa situação? Olha, Beto, a questão ambiental, ela tem uma legislação que qualquer setor, né, e o setor imobiliário não é diferente, né, o setor de construção,
né? Na verdade, nós nas imobiliárias e corretagem, corretor, a gente só faz aquilo que está aí já pronto, né? Já está executável, né? E evidente que essa preocupação ambiental, ela tem uma legislação que cumpre uma função, né, primária, básica, né, necessária de manutenção daqueles recursos que aquele empreendimento vai fazer, né, porque todo empreendimento ele tem impacto ambiental, né, tem impacto ambiental, seja ele maior ou seja menor, seja às vezes o empreendedor que às vezes quer avançar em cima daquilo que quer ganhar, ele às vezes quer avançar mais, como às vezes alguns que querem obedecer estritamente e fazem mais. Então, nós temos aí algumas questões que os empreendedores, eles cumprem a legislação da federação, da questão da legislação nacional. Agora, cumpre o mínimo. Eu acho que poderiam cumprir um pouco mais, né? Exemplo, eu acho que hoje você poderia tranquilamente estar fazendo nos empreendimentos, né, imobiliários, seja, né, os verticais ou os horizontais, a questão da aproveitamento da água da chuva, por exemplo. É inadmissível que nós ainda, no século XXI, com todo esse recurso e com toda a questão, talvez a minha geração não pegue, mas os meus netos vão pegar, né, e os teus também, e de todas as pessoas que estão ouvindo, é que a gente ainda dê descarga com água potável. Né? Quando a gente pode estar tranquilamente fazendo aproveitamento, principalmente essa região nossa região, né, que tem, né, que é bastante chuvosa, que tem um aproveitamento bom, poderia ter um aproveitamento bom, né, e os empreendimentos poderiam fazer tranquilamente, como alguns países, a captação da água da chuva com aquelas bambonas, nem que for daquela bambona azul em cada casa, ou ter um receptor, né, de chuva nos condomínios ou nos prédios, né? Eu coloco isso porque muita gente, mas é impossível fazer isso, mas era impossível também fazer pavimentação nos loteamentos até há 5 anos atrás. Nossa, era um absurdo falar em pavimentação, não, isso aí o poder público tem que fazer. Foi feita exatamente uma legislação e hoje quase todos, sul, pelo menos sul, aqui quase todos os municípios fazem a mesma coisa, fazem os seus investimentos, fazem os seus empreendimentos e todos eles pavimentados com a questão, né, das canalizações de água da chuva, com a questão de esgoto, com alguns que fazem até a questão de tratamento. Então, é possível sim você fazer alguns avanços a nível, não só aquilo que é do parcelamento do solo, que a legislação específica coloca algumas questões que tem que observar. Mas acho que você tem que, além da legislação nacional, você tem que avançar em algumas questões mais assim, práticas, né? Essa questão da água da chuva, a questão da coleta seletiva, né? Acho que tem que ser um investimento público, né? E tem que ter um incentivo público de política, não de atender só a legislação, né, que diz que cada município tem que ter no mínimo 30% de coleta seletiva, mas que pudesse exatamente ter um avanço nesse sentido, né, de cada condomínio ou de cada empreendimento ter isso. Como a questão também do forte hoje, do ponto principal que nós temos hoje discutindo, que é a questão da energia. Eu acho que tem condições de nós poder fazer, sim, projetos e execuções, e as construtoras e todas as construções feitas e aquelas que já estão feitas, a questão da energia solar, como também a energia, outro tipo de energia, outras fontes que possam ser aproveitadas particularmente em questão de obras e vivência particular das moradias. Então, acho que são essas ações, né? Além da legislação que você tem que observar para a questão do parcelamento solo, não é a questão mais prática. Eu acho que tem uma questão técnica, mas tem uma questão prática também de moradia, que é de você estar, as construções, elas estão observando isso e, consequentemente, a municipalidade também intensificar essa questão de que conscientizar as pessoas que você tem que ter essa preocupação, e você abrangendo essa preocupação, é óbvio que você vai estar, né, melhorando a cidade, né, consequentemente garantindo mais qualidade de vida, né, nas questões referentes à questão da moradia. Muito bem, muito bem. Olha, quero lembrar você que no Dia da Mulher, na próxima terça-feira, dia 8, a programação da TV Sul vai ser só com mulheres. Isso mesmo, a partir das 9h30 da manhã. Isso, então você veio participar.
claro, nós vamos distribuir para as nossas convidadas aqui produtos Xambala. Ah, bom, né? Pois é, produto Xambala. Ah, do nosso querido amigo Constantino. Então vai ter presente aqui para as mulheres dessa marca poderosíssima, importante, que são os produtos naturais Xambala. A nossa conversa hoje é com o João Sabino, que é corretor de imóveis, está aqui hoje. Certamente também você teve grandes informações, mas o João vai voltar outras vezes aqui para a gente continuar essa conversa, porque o setor imobiliário hoje apenas foi feito um apanhado, mas tem pontos específicos que eu e você precisamos conhecer, e nós vamos conhecer aqui com o João Sabino, que vai estar presente uma vez por mês, e eu vou anunciar para você, claro, a RSU vai anunciar para você o dia que o João vai voltar aqui para a gente conversar sobre nesse sentido. João, mas antes da gente encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Como é que o poder público, porque a gente percebe que diminuiu muito o investimento nesse setor, né? Como é que o poder público a nível nacional poderia estar contribuindo um pouco mais para novamente, ou para continuar esse trabalho de investimento nesse setor? Pois então, Beto e ouvintes, eu acho que o poder público, né, a nível nacional e a nível estadual e municipal, primeiro eu acho que é a questão de concepção, né? Eu acho que os governos que a gente tem né, ultimamente, às vezes são governo que governam para as pessoas e não com as pessoas. E isso dá grande diferença. Quando tem um governo que ele não quer fazer só administração populista e sim popular, ele tem esse diferencial, porque quando você faz uma administração que é, né, mais voltada à questão da população e genericamente se denomina como popular, você atende várias demandas e várias áreas, inclusive essa habitacional, né? Você acha, quando você faz um governo que às vezes quer ser mais populista, que é sempre atender sempre uma demanda mais de algum setor e não dos setores, aí você passa a ter essa seleção, né? Você prioriza certos setores e outros setores que são estratégicos, que são importantes, que são de vida, que são constitucionais, né? Você não atende a demanda. Então, por isso que eu acho que a participação, né, do governo federal, quanto estadual, quanto os municipais, elas têm que estar voltadas com a participação popular, né? E daí você consegue resolver essas demandas como outras, né? Agora você precisa ter claro isso, a população ela tem que ter claro que tem que exigir dos governantes, né, independente de qual agremiação partidária, mas algumas questões básicas constitucionais têm que estar dentro do programa, né, de execução dos seus mandatários, que é a questão exatamente da moradia, que possa garantir recursos, né, e possa fazer esse recurso, né, em benefício da maioria e não de uma minoria, ou que alguma minoria se apropria desse valor, né, que às vezes é ofertado pelo poder público, e você passa a fazer políticas habitacionais onde atenda só uma demanda do setor, às vezes, né, da sociedade e não, né, de todos, né? Eu acho que essa é o fundamental, que a gente tenha claro. João, foi uma alegria te receber aqui, direto do nosso estúdio, se for possível, todas as entrevistas direto aqui, porque daí a gente faz essa conversa bacana. E foi muito bom, João, te entrevistar aqui e conversar contigo, rapaz. Que bom também, Beto. É bom a gente estar conversando de um assunto específico, profissional, mas a gente quer dar esse caráter, né? Eu acho que todo profissional ele não tem que ser só uma questão técnica de vender e de compra e de venda. Mas eu acho que tem que ter esse lado mais humano, esse lado mais de sensibilidade, esse lado mais de você ter uma leitura da realidade, né, profissional, com a questão mais, né, do dia a dia das pessoas. E é esse tipo de profissional que a gente quer, né, que tem vários, né, claro que não é generalizado, mas você encontra vários profissionais, né, de todas as áreas, na corretagem não é diferente, de que tenta ver mais o lado da pessoa, não só o lado do que ela vai te beneficiar quanto comprador, mas sim tem a sensibilidade de ver, tem importância do lado da pessoa quanto ser humano que necessita de algo e que você está para ajudar e não só para atender a demanda consumista dela, mas sim o lado, né, de sobrevida e de vida dela, né? Obrigado. Muito bem, nosso programa hoje, então, no oferecimento do Supermercado São Pedro, vai até lá, o dia todo aberto até às 21 horas.
Semofu, faça já o seu cartão social e a Câmara de Vereadores vai até lá a partir das sessões e faça aí as suas reivindicações. João, muito obrigado mesmo por ter vindo. A gente se encontra aqui uma vez por mês, né? Sim, com certeza. Vamos estar aí abordando outros assuntos relacionados à questão comercial, mas também relacionados à questão humana, à questão social. Obrigado. João, não, antes de terminar, eu estava esquecendo uma coisa importante. Onde é que fica aqui, para entrar em contato contigo, como é que as pessoas devem fazer? Sim, importante. Quem quiser entrar em contato, quer saber, né, alguma informação ou quer adquirir algum tipo na questão profissional de imóvel, meu contato é na Imobiliária Cidade, né, em Criciúma, na Santa Bárbara. Pode ser pelo telefone 9933-6302, né, 9933-6302, 48, código de área, ou no 34 33 32 35, Imobiliária Cidade. Bacana, então tá aí, fica aí a dica para você, não faça suas compras antes de pensar na questão imobiliária, fale antes com o João. Forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro.